Muita gente perguntando por que eu tirei o HGLG da carteira, o que eu fiz com o dinheiro que estava em HGLG, como tá a carteira de fundos imobiliários. Hoje eu vou te falar o porquê que o HGLG saiu da carteira. Na verdade, se você acompanha esse canal aqui com mais afinco, provavelmente você viu eu fazendo essas transações. O meu compromisso com você aqui, firmado, eu assinei o contrato entre eu e Deus mesmo, que eu nunca ia fazer uma operação que eu não mostrasse para vocês. Então todas as operações da minha carteira realmente estão gravadas. É na frente dessa câmera aqui. Então você consegue conferir tudo que eu movimentei na carteira. Se às vezes você vê alguma ação saindo da carteira ou algum fundo imobiliário entrando ou saindo da carteira, pode ter certeza que você vai conseguir encontrar aqui no canal. E muito mais do que isso, muito mais do que só te falar o que tá saindo, o que tá entrando na carteira, mas é o motivo da entrada e o motivo da saída. Porque sinceramente, se você só fica olhando o que sai, o que entra, nada mais é do que uma casa de análise te indicando o tipo de ativos. E não é o papel desse canal. Apesar de eu poder te recomendar ativos, não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é literalmente que você senta a bunda na cadeira aí, assiste esse vídeo para você aprender como você vai escolher os ativos. Porque se você não tem a capacidade realmente de julgar se um investimento é bom ou não por conta própria, infelizmente é questão de tempo você, se lascar. Seja com caso de análise, seja com o Léo aqui falando sobre algum ativo, seja com qualquer outro tipo de consultoria ou assessoria, você precisa ter um mínimo de conhecimento, beleza? Então, sem enrolação, vamos entender aqui o que é que aconteceu com a carteira, né? E realmente, não é segredo, o HGLG realmente saiu da carteira, né? O HGLG era a segunda ou terceira posição da minha carteira e ele sumiu. E apareceu o PATL, não é verdade? Esse PATL, que é o Pátria Logístico, ele entrou por um motivo, que foi o motivo da transação e da incorporação que o HGLG ia fazer para o LVBI, com o LVBI e com o Pátria Logística e mais dois fundinhos ali que eram menores, né, os fundos Brookfield. E aí toda essa incorporação aconteceria através da emissão de novas cotas do HGLG. Isso faria com que esses fundos imobiliários recebessem como pagamento cotas de HGLG e o HGLG recebesse os imóveis desses fundos imobiliários. Ah, Léo, ficou meio confuso, não consegui entender e tal. Tem um vídeo aqui de 50 minutos explicando essa transação, tá? Então é só você clicar aqui nesse vídeo, você vai entender bem bonitinho como que funciona essa transação, o que aconteceu. E aí essa transação foi anunciada no finalzinho de novembro de 2025, primeiro até dia 5 de dezembro de 2025. Então já temos praticamente aí 4 meses do anúncio dessa transação. E muita gente ficou assim, ué, mas e aí? Vai acontecer ou não vai acontecer a transação? O que tá esperando? Será que o HGLG vai dar para trás? Não vai mais comprar o PATL? Não vai mais comprar o LVBI? E algumas estratégias que foram utilizadas aí por várias pessoas, inclusive eu utilizei essa estratégia, que fui influenciado inclusive pelo Charlie Munger. O Charlie Munger, ele gerenciava um fundo, se você não conhece o Charlie Munger, hoje infelizmente ele faleceu, tomara que tenha aceitado Cristo, né, para depois nós jogar um xadrezinho com ele lá no céu, mas ele era o braço direito do Warren Buffett e ele gerenciava um fundo que inclusive o Warren Buffett chamava o Charlie Munger como a mente mais brilhante que já existiu no mercado financeiro. E o Charlie Munger, uma das vezes que ele multiplicou pra caramba o capital do fundo dele foi justamente nesse tipo de transação que tá acontecendo agora com HGLG, LVBI e PATL. Não era com fundos imobiliários, né, porque nos Estados Unidos não existe fundos imobiliários, mas era uma incorporação de uma empresa para com a outra. E aí, pelo preço da incorporação, dado o motivo da incorporação, né, os preços que seriam pagos, fazia muito sentido girar a carteira para entrar naquele ativo que seria incorporado, que foi basicamente o que a gente fez aqui. A gente vendeu a HGLG, eu inclusive mostrei lá para quem que vale a pena fazer isso, se vale a pena para todo mundo, quais são as contas que você deve fazer para poder entender se vale a pena para você ou não. E aí, girei a carteira para o Pátria Logística, o PATL, justamente porque fazia mais sentido e eu sairia ganhando tendo o Pátria Logística e depois ele vai ser convertido em HGLG, é como se eu tivesse trocado 1000 HGLG por alguns PATLs e depois os PATLs seriam convertidos por 1100 HGLG. Então eu ia sair ganhando nessa brincadeira aí 10% de HGLG com o mesmo tanto de dinheiro. Então basicamente só para você entender de maneira bem simples, tá? E aí a maior dúvida da galera neste momento, mesmo aquelas pessoas que entenderam a transação, porque você pode ser um cara que tá chegando agora no canal e não entendeu essa transação, ninguém nunca te explicou direito como que funciona essa transação, eu já te falei que tem vídeo no canal para isso. Vou deixar aí a thumb dele de novo. Só que tem gente que já entendeu a transação e tá com medinho porque, pô, Léo, não tá acontecendo nada. Cadê o HGLG incorporando o LVBI então? Cadê? Não tô vendo. E aí, talvez todo este medo que você tem é justamente porque você não consegue ler os fatos relevantes que saem, as informações que o fundo disponibiliza e não consegue ler o relatório gerencial. Então eu vou fazer só a tarefa de casa nesse vídeo hoje. A gente vai ler o relatório gerencial do HGLG para ver se ele fala alguma coisa sobre isso e vamos ler a ata da Assembleia Geral Extraordinária que foi convocada para ver se os votos tinham dado certo ou não, beleza? Então qual a investigação que a gente tem que fazer se realmente vai acontecer essa transação ou não? Então entrei aqui na Word,
estou aqui no HGLG, vamos entrar aqui na página de documentos, e aqui na parte de documentos a gente vai dar uma fuçadinha aqui pra gente ver quais são os fatos relevantes que saíram, os resultados das assembleias. E aqui no dia 30 de dezembro de 2025, eles soltaram, né, a assembleia, o HGLG soltou um fato relevante chamando a assembleia. A assembleia nada mais é do que reunir todos os cotistas de forma digital, pode ser também de forma presencial, né, mas a maior parte não tem como ir presencial, então faz-se o voto digital. Te ensinei a votar também. Você que é dono de cotas de fundos imobiliários ou de ações, às vezes você vai ser chamado para assembleia e você tem o direito de votar. Não necessariamente você é obrigado, tá? Mas você tem o direito de votar. E aí com esse voto seria decidido se a assembleia e todos esses pontos aqui que eles queriam aprovar seriam aprovados. Porque quem manda em decisões muito grandes dentro do fundo não é o gestor. O gestor, ele tem autoridade para propor, mas nós que somos o dono do fundo que temos que aprovar se pode fazer ou não. Lembra? Nós somos os donos do fundo, não é o gestor que é o dono do fundo. Não. Ó, o nome gestor, ele faz a gestão do fundo, mas não é o dono. E aí o resultado da assembleia saiu, né? Então aqui a gente consegue ver e aqui inclusive aparece os votos, né? A quantidade de votos, ó. Resultado da consulta formal. A matéria de ordem foram todas aprovadas. Então todas foram aprovadas pelo HGLG, tá? Porque quando eu faço, o HGLG vai comprar o LVBI, incorporar o LVBI. Pô, o HGLG tem que aprovar isso e o LVBI também tem que aprovar isso. Então nós estamos olhando aqui o resultado da assembleia do HGLG, só para tirar essa dúvida de vocês se foi aprovado, se não foi, o que tá acontecendo, porque que ainda não negociou. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Então vamos ver aqui, eu vou te explicar racionalmente o que aconteceu, tá? Então, pelo HGLG foi tudo aprovado. Ó, o primeiro foi aprovado com 31% de aprovação. Qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é a incorporação do LVBI. Então foi aprovado. O segundo ponto, que é a compra do PATL, também foi aprovado. E aí teve aprovação em tudo, né? Não vou ficar revendo aqui, porque a gente já leu essa proposta dessa assembleia e todos foram aprovados, beleza? Então agora o que a gente tem que fazer? Vamos voltar lá no portal de relatórios aqui da Word, vamos pesquisar aqui LVBI 11 e agora a gente vai procurar esse mesmo documento do LVBI, se foi aprovado, se não foi. Então vamos ver aqui, ó. Aqui a gente entrou no mesmo dia, tá? O termo de apuração da Assembleia Geral Extraordinária foi também no mesmo dia e aqui a gente consegue ver, ó, resultado da consulta formal. Isso aqui agora é do LVBI, tá? Deixa eu te mostrar aqui que é do LVBI, ó, Fundo de Investimento VBI Logístico, tá? Então, voltando lá embaixo, ó, resultado da consulta formal. As matérias da ordem do dia foram aprovadas, tendo sido apurada seguinte resultado de cada matéria, matéria 1, matéria 2, tudo aprovado, tá? Tudo aprovado. Então aqui você consegue ver qual que é a matéria 1. Ó, aprovar a proposta de incorporação do LVBI pelo HGLG. E a segunda aqui também foi... Então, só resumindo, o HGLG aprovou a incorporação, o LVBI também incorporou a aprovação. Qual era o terceiro fundo envolvido nisso aqui? Porque mesmo, por exemplo, vamos supor que o terceiro fundo envolvido é o PATL. Mesmo que o PATL tivesse recusado, vamos supor que tivesse recusado, a ordem e a transação ainda ia acontecer entre HGLG e LVBI. A gente já viu que foi aprovado pelos dois. E a gente já vai falar o que falta para acontecer. Mas vamos fazer a mesma coisa, a mesma pesquisa aqui no PATL. Tá vendo quando que um site que organiza as informações para você te facilita pra caramba você achar as informações? Então aqui é a mesma coisa, Assembleia, PRAU, clica aqui visualizar. E aqui, ó, o termo foi um pouquinho diferente, porque a administradora aqui é a Vortex. A administradora nos outros dois é o BTG. Então o documento veio organizado de maneira diferente, mas aqui é a mesma coisa, ó. A consulta formal convocou o quê? A dissolução e liquidação do fundo pela alienação de todos os imóveis, ou seja, a venda de todos os imóveis para o HGLG. E aí aqui embaixo, hein, ó, tendo em vista o voto de 26% dos cotistas, as cotas emitidas, 26% votaram, foi aprovada a matéria no consulta formal. Ou seja, PATL aprovou, o LVBI aprovou e o HGLG aprovou. O Brookfield lá também aprovou, tá? Então, o Brookfield a gente não tem essa informação assim do jeito que eu tô te mostrando, porque não é um fundo listado em bolsa, mas também foi aprovado. Então, beleza, se tudo aprovou, o que tá faltando para acontecer? Essa é a pergunta de quem entendeu a transação. Tu provou tudo, o que tá faltando para acontecer? E aí eu te recomendo fortemente que os fundos que você está interessado em comprar, fundo imobiliário, ação, qualquer tipo de ETF, o que você tem interesse em comprar, o que você está estudando, o que você está namorando ali já tem uns 2, 3 meses, 5, 6 meses para poder entrar, se faz sentido ou não comprar, cara, você tem que ler as informações que saem. E eu confesso para você que é chato mesmo, porque assim, ó, o HGLG soltou a notificação, como que você vai saber? Você tem que ficar indo no site do HGLG o tempo todo olhar, né? Então, aqui, pensando justamente nisso, porque a Word, ela foi criada justamente com a necessidade que eu tenho como investidor. Então, a Word, tudo que eu quero, eu peço pro desenvolvedor da Word fazer. E ele tá implementando tudo de maneira profissional, realmente, tá ficando top demais. Isso aqui vai ser a maior plataforma de análise de ativos, acompanhamento, consolidação de carteira, tudo, vai ser a maior do planeta. E aqui, uma das coisas que eu pedi para que fizessem é configurar a notificação, porque eu sei, é chato pra caramba olhar e-mail, porque tem alguns fundos que mandam pelo e-mail. Ou então é chato demais você ter que entrar todo dia no site do RI pra ver se sai um resultado novo. Aí é palhaçada. Como que você vai fazer isso? Eu sei que você não tem tempo pra isso. Então aqui, na parte de configurar notificações, para quem é assinante da Word,
dashboard, você consegue ativar as notificações, você tem até 10 notificações para você configurar. Aí você configura aqui as notificações, por exemplo, ó, no Patiel, eu quero receber pelo WhatsApp, aí você tem a opção de receber pelo e-mail ou pelo WhatsApp, então eu vou clicar aqui para mim receber no WhatsApp, aí você vai ter que cadastrar seu WhatsApp aqui, beleza? O número que você quer que chegue, as informações, né? Eu quero receber fato relevante, relatório gerencial, informe mensal e distribuição de rendimento. Pronto, Vral, salvar configurações, já tá salvo as configurações, vai chegar para você assim, seja no celular, né? Até no celular também chega do mesmo jeito, aqui eu tô no computador, né? Só para mostrar para vocês aqui gravando na tela, mas vai chegar para você, ó, relatório liberado, relatório gerencial do RECR já foi liberado para consulta, fato relevante, ó, fato relevante sobre HGLG, foi solto, por isso que você não consegue acompanhar, né? Isso aqui facilita demais para você acompanhar, né? Sexta-feira, quarta-feira passada, né? Estamos na segunda hoje, todos os fatos relevantes que saíram na semana passada já chegou para mim, eu já consigo ali, tô no WhatsApp, pô, no WhatsApp é bem mais fácil, eu vejo notificação, clico lá, já olho o fato relevante, eu leio uma página, mas você que não tem, você tem que entrar no site, ver se tem, aí às vezes você olha na semana, sai no outro dia, você só vai olhar na próxima, eu sei que é foda, complicado. Então fica aí, né, porque tem muita gente que é assinante da Word, inclusive, e não sabe da parte das notificações, tá aqui, ó, só configurar lá. Então, dito isso, a gente já sabe que foi aprovado tudo aí, né? Foi aprovado. O que falta agora? Segundo o próprio HGLG, nos fatos relevantes, no relatório gerencial, que inclusive a gente vai dar uma lida aqui agora no relatório gerencial, até para você se atualizar de HGLG. E aí, no final, eu vou te falar se tá valendo mais a pena comprar HGLG, LVBI ou Patiel. A gente vai fazer essa continha aqui, né? Eu montei uma planilhinha para você, vou disponibilizar ela para você também no final do vídeo. O próprio HGLG falou, ó, depois de aprovadas as assembleias, que aí realmente já aprovou tudo, os cotistas estão tudo a favor, tá tudo certo. O que falta é a CVM aprovar a transação. A CVM é mais enroladinha mesmo para aprovar essas transações. Isso aí infelizmente, tem até 180 dias para aprovar a transação. Então, já que tem esse período de espera, pode aprovar desde o primeiro dia e pode demorar os 180 dias. Confesso para você que não tem nada para a CVM encrencar nessas transações, né? Apesar de ser tudo da Pátria, tanto o LVBI, quanto o Pátria Logística, quanto o próprio HGLG, tá tudo sobre a gestão da Pátria, foi tudo feito de maneira organizada, sem conflito de interesses, assim, com o mínimo de conflito de interesses, porque não dá para isentar todo o conflito de interesse, já que é tudo da mesma gestão, mas realmente foi feita a avaliação patrimonial, foi feita através já das incorporações que precisa ser através do patrimônio líquido dos dois fundos. No caso do Patiel, não teve o negócio de comprar pelo patrimônio, sendo que no mercado estava muito mais barato, então eles fizeram uma oferta para poder fazer a compra, um pouco acima do valor patrimonial, mas muito abaixo do patrimônio líquido. Então, realmente, assim, deu para perceber que o gestor do HGLG da Pátria, né, o manda-chuva da Pátria, tentou minimizar ao máximo o conflito de interesse para que a transação fosse aprovada. E realmente não acho que a CVM vai barrar essa transação, não. Acredito que ela vai acontecer e acredito que é só questão de tempo para ser anunciada as transações. Quando anunciar a transação, o LVBI será incorporado e o Pátria Logística passará pelos 6 meses lá de tail, que eu te expliquei no vídeo onde eu expliquei a transação. Então aqui agora, o que a gente tem que fazer, nós que somos cotistas, seja do HGLG, do Pátria Logística ou do LVBI, se você é cotista do Patiel, você tem que ler o relatório do HGLG agora, porque será o seu futuro fundo. Então você tem que ver como que tá ali através as informações novas do HGLG e as informações novas do Pátria Logística. A gente tem que ler os dois, tá? Então, vamos aqui em relatório gerencial. Vou clicar aqui para abrir o último relatório. Soltou esse relatório aqui no dia 27/2, né? Então tá fresquinho aí. Infelizmente, isso é uma coisa que eu fico brabo mesmo, tá? Isso é uma coisa aí que eu gostaria que a gestão em geral, então a própria CVM, né, exigisse um padrão dos fundos imobiliários, porque nas ações existe padrão. Nos fundos imobiliários não tem assim tanto padrão, né? Então, o relatório gerencial, por exemplo, a gente viu que soltou no dia 27/2 e faz referência a dezembro de 2025. Então, é como se tivesse 2 meses atrasados. É normal que esteja 1 mês atrasado, né? Porque você precisa esperar o mês fechar para poder depois soltar o relatório. Não tem como você soltar o relatório de janeiro no dia 15 de janeiro, sendo que ainda falta 15 dias para terminar janeiro, né? Você recebe um aluguel lá no dia 20, pô, ficou fora do relatório, não faz sentido. Então, realmente, 1 mês atrasado, beleza. Mas 2, 3, 5, 6 meses. Outro fundo que eu ficava puto da vida era o BTLG. Os caras soltavam o relatório 4 meses atrasado. Corrigiram, não custa nada, corrigiram. Então aqui no caso, né, fica a indignação pra Pátria. Não sei se os caras assistem os vídeos, né, mas inclusive se quiserem, tô disposto a fazer live com vocês aí pra esclarecer qualquer tipo de dúvida. Pode usar da audiência aqui do canal pra tirar dúvidas da galera. Tamo aí pra isso, né, pra intermediar. Então aqui os comentários da gestão relativa a dezembro de 2025, né. Isso aqui é sempre a carta e a ligação do gestor para com você. É igual você contratar uma corretora de imóveis para alugar seus imóveis ou para vender seus imóveis. Ele sempre vai te ligar, recebi uma oferta ali de tantos mil reais para vender seu imóvel. Recebi uma oferta de tantos mil reais para o aluguel. Você aprova?
Mesma coisa que o gestor tá conversando com você, te falando as notificações, né? O corretor vai falar, ó, quebrou o piso lá da sua casa, vamos ter que trocar, senão o inquilino vai sair. Mesma coisa aqui. Então, ó, Assembleia Geral Extraordinária, consolidação dos ativos logísticos geridos pela Pátria. O segundo semestre foi marcado por um movimento transformador do fundo. Realização da AGE, que aprovou a consolidação dos fundos da logística. Então, aqui no próprio relatório que saiu agora, recente, ele falou, pô, foi aprovado. Pode ficar tranquilo que já foi aprovado, tá tudo certo. Não precisa ter medo do cara que comprou o Pátria Logística esperando que fosse realmente vendido os imóveis do Pátria Logística para HGLG, para depois ele receber cota de HGLG. Cara, pode ficar tranquilo, foi aprovado. É questão de tempo, beleza? Então aqui, abrangendo a incorporação do LVBI, dos FIs Guarulhos e Aracaju e da aquisição integral dos imóveis do PATL. A aprovação de tudo isso aqui vai fazer com que o fundo HGLG seja o maior fundo imobiliário do Brasil. A gente comparou até com empresas do setor imobiliário, né? 10 bilhões de patrimônio, 54 imóveis no seu portfólio. 33% da base de cotistas votaram. E os próximos passos aqui, ó, presta atenção. Informamos ainda que os próximos passos dos processos de consolidação, incluindo etapas formais, cronogramas, serão comunicados oportunamente em fatos relevantes. Então percebe, você vai precisar ler fato relevante. Já entra na Word e ativa suas notificações. E nos próximos relatórios do fundo, bem como os relatórios dos demais veículos envolvidos, os outros fundos, né, conforme as melhores práticas de transparência. Então pode ficar tranquilo que você será informado, não precisa ficar com medo. Esse vídeo é mais para te tirar o medo aí de quem talvez trocou o HGLG por LVBI, porque fazia sentido, né? Ou então comprou Pátria Logística, mesmo deixando o HGLG, comprou Pátria Logística e tal. Dentro do próprio HGLG, né, isso aqui é muito interessante que a gente faça essa análise, porque mesmo você seja cotista do LVBI, Pátria Logística, lembra que tudo vai ser pro HGLG, então agora você tem que ler o relatório do HGLG pra você ver como que é o HGLG. Ah, mas eu tô lendo o relatório do PATL. Beleza, tem que ler também, até ele ser incorporado, né? Até ele liquidar e virar HGLG. Mas você tem que começar a ler o de HGLG, porque agora seu futuro fundo vai ser o HGLG, beleza? Então vamos dar uma lida aqui, fazendo um panorama geral sobre o HGLG. Então, em dezembro, o fundo apresentou uma receita total de 1,61 e um resultado de 1,38. Então, um resultado muito acima do que aquilo que ele distribui, que é 1,10, né? Neste mês, tivemos eventos não recorrentes, dá pra ver pela receita, que foi um pouco maior, né? Que foi da venda de ativos imobiliários, então 7 centavos por cotas, lucro da SPE de Simões Filho, 4 centavos por cota, indenização referente à desapropriação do terreno do HGLG, 0,2 centavos por cota, e adicionalmente alguns locatários anteciparam o pagamento de aluguel referente ao mês de janeiro, contribuindo positivamente para o resultado. Neste mês, a distribuição de rendimento foi de 1,10, em linha com os últimos meses. Dessa forma, houve aumento da reserva acumulada de 0,44 centavos. O pagamento aconteceu no dia 15 de janeiro. Então, mesmo sendo referente ao mês de dezembro, eles sabem que tá atrasado, né? Então já falam sobre o outro mês e tal. Movimentações locatárias. Nesse mês tivemos as seguintes movimentações. E aqui, com 54 imóveis, vai ter movimentação pra caramba, né? Não tem como. Você vai ter que acompanhar essas movimentações. Quem tá saindo, quem tá entrando, se a vacância tá diminuindo, não tá e tal. Então, ó, no ativo Master Labs, a entrada de um inquilino. A Rinol passou a ocupar o ativo de São José. No ativo Guarulhos, entrou a SBN. E a vacância física caiu para 5,5, para 4,4. Considerando as movimentações projetadas, né? Já vamos ter um aumento da vacância física de 5,5 em fevereiro de 2026, que vai vencer alguns inquilinos e alguns inquilinos sairão. Para mais detalhes das movimentações, clique aqui. Então aqui a gente já tem um outro relatório falando sobre as movimentações. Vou esperar carregar aqui e depois a gente olha. O fundo encerrou o mês com 9,6% de alavancagem financeira no portfólio, uma alavancagem bem baixinha, e 11,3% considerando a SPE, que tem que considerar porque faz parte do portfólio. Então 11,3%, uma alavancagem ok. Na parte de desenvolvimento, a obra do ativo Simões Filhos está 99% concluída, com galpão e operação e licenças já emitidas. A única pendência é a contenção 02, com conclusão prevista para março de 2026. Então, no segundo semestre de 2025, eles terminaram o HGLG Simões Filhos, aumentando aí um pouquinho a receita, diminuindo a vacância. Em novembro, concluiu a 10ª emissão de cotas, fazendo 12 aquisições, né? 3 ampliações de participação de ativos existentes. Às vezes eles compram um ativo, HGLG, qualquer outro tipo de fundo, eles compram um ativo, vamos supor que tenha 10 mil metros quadrados. Ele consegue comprar só 3 mil metros quadrados. Aí ele fica com 30% do imóvel. Ele pode ir lá e comprar mais 20% do imóvel. Então ele pode fazer aquisições, aumentando as participações de ativos que ele já tem. 9 ativos, ou seja, ele comprou total, né? 9 ativos aqui, tá? A gente inclusive foi acompanhando isso aqui e fez a consolidação dos fundos de logística, que eram todos da Pátria, né? LVBI, o PATL, Guarulhos, Aracaju, tudo ao HGLG, adicionando 16 imóveis e elevando realmente. Agora ficou representativo esse negócio, né? É só o começo dos fundos imobiliários. Tem muita gente que acha que os fundos imobiliários, ele vai ser mais ou menos isso aí pro resto da vida, né? Não vai não. Daqui 10, 20 anos eu vou estar gravando vídeo pra vocês, se papai do céu não tiver descido ainda, né? Se nós não tiver escutado o som da trombeta ainda, não tiver sido arrebatado, provavelmente nós vamos estar vivendo um cenário muito diferente dentro dos fundos imobiliários. Por isso que eu falo pra você que ainda não investe em fundos imobiliários,
imobiliários e você que precisa de uma renda passiva, principalmente, né? Ou usa desse fluxo de caixa para aumentar a rentabilidade da sua carteira, mesmo quem tá começando agora, quem é jovem, aquela história de só invista em ações. Calma. O fluxo de caixa da sua carteira, se ele for alto, ele consegue aumentar a rentabilidade da sua carteira. Você não pode ter 100% de fundos imobiliários. O seu objetivo não é renda passiva exclusiva. Mas, cara, vocês serão pioneiros. Eu tô falando isso já com uns 10, 15 anos de existência dos fundos imobiliários. Quem tá entrando agora ainda será pioneiro no investimento do fundo imobiliário. Normalmente quem chega cedo toma água fresca, né? Estamos tendo oportunidade de fundo imobiliário ainda. Provavelmente amanhã ou depois de amanhã eu vou soltar o top 3 fundos imobiliários, na minha opinião, para março. Se você não segue, clica aí pra você seguir que nós vamos ler relatório pra caramba aqui, meu amigo. Você não tem como você não aprender investindo aqui, não. E não vai ser com dica. Não. Vai aprender a ler relatório. Quiser videozinho de 10 minutinhos, vai pra outros canal. Aqui você vai aprender. Aqui ele fala sobre os resultados, né? Tava previsto distribuir 1,10 mesmo. Distribuiu 1,10. E aqui, ó, aí que legal. Em nossas projeções, o resultado do segundo semestre de 2026 deverá atingir aproximadamente 1,17 por cota no segundo semestre de 2026. Patamar para o qual avaliamos que o fundo deverá elevar o rendimento. Será que depois de tanto tempo a gente vai conseguir ver um aumento dos dividendos do HGLG? Se a gente olha aqui mensalmente os dividendos do HGLG, a gente consegue perceber que está 1,10 desde 2021. 2022, 2023. Nossa, Léo, não repassou o IPCA? Isso aqui é assunto para um vídeo, hein? Fundo imobiliário não repassa IPCA, Léo. Tá vendo? Falei para você. Ruim demais. Nossa. Desconhece o conhecimento, né? Desconhece a sabedoria. Mas vamos gravar um vídeo sobre isso. Eu vou até tiver a ideia de gravar um vídeo sobre isso aqui. Embora inicialmente projetássemos alcançar esse patamar já no primeiro semestre, ajustes no time de negociação, somados aos efeitos temporários decorrentes das obras de contenção de Simões Filhos e pequenas revisões no ritmo de recebimento de aluguel, colocamos isso aí para o segundo semestre, tá? Diante desse contexto, estimamos a manutenção de 1,10 para o primeiro semestre, com a expectativa de elevação para o patamar de 1,17 para o segundo semestre. Ó, vamos ver quanto que esses 7 centavos, porque lembra que a projeção também não é real, né? Mas 7 centavos sobre 1,10, isso representa um aumento de 6,3% do yield. Mas a cota da HGLG continua aí a R$158, né? Ainda está descontado em 0,95. E é um fundo de ancoragem, como eu ensino para os alunos do método 2 em 1. É um fundo de ancoragem você não costuma encontrar tão barato, não. Então aqui a gente tem as receitas do fundo. Então teve receita imobiliária extraordinária, né? Os 12 centavos que ele citou, deu 1,61. Teve despesa total aqui, resultado de 1,38. Fez aí 1,10 de distribuição. O resultado distribuível foi 454 milhões e ele distribuiu 455. Então ele usou um pouquinho da reserva, né? A reserva que não é distribuível, porque do 100%, 95% é obrigatoriamente distribuível, os outros 5% não necessariamente é obrigado a distribuir. Por isso que, mas fechou o semestre e ele não distribuiu tudo? Porque isso aqui não necessariamente ele tem a obrigação de distribuir. É a reserva de lucro, mas que não necessariamente é obrigatório ser distribuído, que é o 5%. Ele vai acumulando, né? Então ele tem 44 centavos ainda para distribuir sem obrigação, porque ele finalizou o semestre distribuindo, inclusive, mais do que os 95% distribuíveis aí, né, obrigatórios. Aqui ele mostra a alavancagem da carteira dele, que tá bem tranquilo, essa alavancagem. Nos próximos 12 meses, que é o que a gente chama de passivo circulante dentro das ações, né, tem 241 milhões de passivo a pagar. Aqui você consegue ver um informe mensal também, bem facinho no modelo Word aqui, né, para facilitar o seu entendimento. Dá para você baixar o padrão da CVM aqui também pelo portal de relatórios, tá? Você vem aqui em informe mensal, vem aqui em visualizar e o padrão CVM e o padrão Word, né? Eu vou usar para você aqui o padrão Word, só para você ver o quanto que ele tem de caixa, tá? Ó, fundo de renda fixa, isso é caixa. Fundo de investimento imobiliário, tem alguns aqui que são caixa também. Então ele tem caixa sim para poder, contas a receber por aluguéis e tal. O que ele tem de CRI dentro da carteira dele, que é investimento também em renda fixa, que dá para ele tirar. Então é um caixa que ele tem aí que tá tranquilo para ele cobrir essa obrigação aqui de 241, tá bem tranquilo. Ele tem um cronograma de amortização bem tranquilo também. Ele mostra aqui que o 5% não distribuível, né, que é lembra lá, do 100% que é distribuível, 95% é obrigatório, 5% não necessariamente. E que se consegue ver que desses 5% já cobra aqui grande parte da alavancagem do fundo. Ele tem que tirar essas outras partes de amortização de caixa ou de alguma outra parte do patrimônio do fundo, mas bem tranquilo, não é uma coisa assim, meu Deus do céu, né? Aí que mostra a carteira do fundo. Você vê que ele é bem diversificado. Imagina, o imóvel que mais tem percentual das receitas é 6,8%. Isso aqui, inclusive, isso é um fundo de tijolo. E ele é mais pulverizado do que muito fundo de papel. Fundo de papel é fácil em você pulverizar. Você tem R$100, você empresta R$10 para cada um, você pulverizou. Agora um imóvel, você não consegue comprar um imóvel por R$100. Um imóvel ele tem que pagar muito, então é mais difícil eu pulverizar meu patrimônio em imóveis. Eu tenho que ser muito grande para eu ter muito imóvel. Que é o caso do HGLG, né? Por exemplo, você pega Newell, HSLG, os caras têm 5 imóveis. E aí tem um imóvel que representa 20% da receita. Se ele sair,
tiver inadimplência ali ou vacância ali, é 20% da receita que cai. Agora que o maior imóvel, o que mais representa a receita é 6,8. Se tiver vacância no maior imóvel, caiu só 6,8 de dividendo. É resiliência, né? Previsibilidade, consegue pagar bem aqui, realmente é ancoragem, né? Não tem como dizer outra palavra. Grande parte dos imóveis é ranking muito bom, né? AAA, AA, A, só pouquinho aqui que é B e C, que provavelmente esse aqui ele vai fazer reciclagem de portfólio, vai vender esses ativos aí, comprar novos ativos. Vai vir alguns ativos de PAT L que provavelmente ele não vai querer, vai vender. Vai vir alguns ativos de LVBI que talvez ele não vai querer, vai vender. Então, o HGLG também é muito reconhecido por fazer essa gestão ativa de compra e venda de imóveis, né? Então, enfim. Quando a gente olha a alocação por segmento, que é outra coisa importante, a gente não tem grande exposição, por exemplo, em varejista. Olha pra você ver o tanto que isso aqui é seguro. 7% em varejista, que é o que teoricamente tem mais risco e nem tem tanto risco assim também, né? Mas ó, e-commerce, logística e automotivo são os principais aqui, já compõem grande parte da receita. Aqui os inquilinos, Mercado Livre, Volkswagen, os principais, né? Shopee, Electrolux, Decathlon, só inquilino top, né? Realmente, carteira muito boa de imóveis. Não tem alguma coisa ruim aqui? Não tem alguma coisa ruim aqui. Tem alguns detalhes que a gente pode falar depois, por exemplo, ancoragem de subscrição de outros fundos, pela pátria, essas coisas aí, a gente pode conversar depois, tá? Isso realmente é uma coisa a se duvidar, se a gente não tem informações do gestor. Tô tentando conseguir essa informação do gestor aí, bora ver se a gente consegue. Aqui é o mapa de movimentação, então tudo que saiu em novembro, tudo que entrou em dezembro, tudo que vai sair em janeiro, tudo que vai sair em fevereiro. Então aqui vai aumentar um pouquinho a vacância, a gente já tinha visto lá, né? Vai aumentar um pouquinho a vacância para 5,5 se não houver novas locações. Aqui é legal pra caramba essa parte estratégica, o upside de receita imobiliária. Hoje, o que a gente tem de receita imobiliária, locação, né, aluguel recorrente é 91 centavos. Então, recebe lá vários milhões, dividido pelos milhões de cotas, dá 91 centavos de aluguel por cota. Só que tem um pouquinho de vacância, né? Tem esse pouquinho aqui de vacância, por enquanto. Então, 3 centavos a gente tá deixando de ganhar porque tá vago. É como se você tivesse duas casas, cada um é alugado por 1.000, a sua receita potencial é 2.000. Só que você tá ganhando só 1.000 porque uma tá vaga. Né? Então, esse aqui é a vacância, ó. Receita potencial, se tudo tivesse certo. Eu tenho duas casas, tá tudo alugado, tá tudo certo, ninguém tá deixando de pagar, não dei desconto pra ninguém, não dei carência pra ninguém, nada. 2.000 de receita potencial. Então a receita potencial imobiliária do HGLG é 1,32. Só que tem um pouquinho de vacância e para poder fazer uma estratégia comercial, ele alugou com desconto e com carência em alguns pontos. Então, por exemplo, um imóvel muito grande que eu quero alugar pro Mercado Livre, por exemplo, que é um ótimo inquilino. Só que o Mercado Livre falou assim, pô, eu entro. Que o Mercado Livre tem poder de barganha, né? Um ótimo inquilino. Eu entro, mas eu quero uma carência de 3 meses. Então, por 3 meses ele vai entrar, não vai pagar. Mas depois de 3 meses, contratão lá de 10 anos. Então, ajuda, né? Isso é uma estratégia comercial que aí faz parte mesmo da gestão. Então, aqui ele fala que a vacância tá muito baixa, 4,4, bem abaixo da média no mercado, que é próxima de 7. Ele fala de outras estratégias sobre melhor aproveitamento de alguns terrenos, que ele vai poder construir, aumentar, inclusive, a receita. Pô, eu tenho um imóvel, um galpãozão que tem mais 1.000 metros quadrados do lado, posso construir mais um ali, enfim, então ele tá falando sobre essas melhorias que podem fazer aumento do potencial de receita imobiliária, inclusive, né? E aqui a gente chega na parte de carteiras de FIs, que inclusive isso aqui pode virar liquidez, né? Perceba que isso aqui pode virar liquidez, ele pode vender esses fundos aqui, né? Nada impede dele vender esses fundos aqui. Hoje representa 4,6% do patrimônio do fundo. Isso aqui normalmente é uma alocação estratégica. 4,6 a gente viu lá pela Ward, que representa aí, ó, 316 milhões, né? Que cobre, por exemplo, o passivo obrigatório dele dos próximos 12 meses. E você percebe que o que a galera mais ficou braba foi essa alocação em Gari aqui, ó, de 1,43, que foi através de subscrição, pagou patrimonial do Gari e tal. Aí teve um burburinho que a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso. Quando eu estiver lendo o Gari, a gente pode fazer um vídeo específico sobre isso. Pô, o que o Gari acha dessa ancoragem da subscrição? Será que é uma ancoragem da subscrição mesmo? O que o HGLG fala? Pô, o HGLG não tem nada a ver com renda urbana. Por que ancorou o Gari? Porque estratégia, será que foi estratégico demais comprar valor patrimonial? O negócio tá mais barato no mercado? A gente pode discutir isso aqui a gente precisa realmente do gestor nos ajudando, porque racionalmente não faz tanto sentido. Então, tudo certo com a HGLG, um probleminha ali do Gari, vacância normal, passivo ok, muito grande o fundo, diversificado, realmente com potencial de crescimento agora muito grande da receita, inclusive de valorização também, porque ele está descontado, em geral os fundos de ancoragem negociam ali ao PVP de 1, o próprio HGLG, né, se você olhar aqui o histórico da HGLG é palhaçada, olha o PVP aqui histórico, 2020, 1,22, 2021, 1,15, 1,7, e olha só quanto que tava em 2019, tá, vou mostrar para você de 2019, é um absurdo que tava, tinha gente comprando HGLG a 180
R$180 para receber 5% de yield. Por quê? Porque a taxa Selic estava 2. Então receber 5 era muito bom para quem só conseguia receber 2 na renda fixa. Hoje a gente está recebendo 15 na renda fixa. Aí por isso que você olha para HGLG e receber 10 não é bom. Só que ninguém lembra que a taxa Selic vai cair. Se você compra HGLG hoje a esse preço, por exemplo, não só HGLG, né, mas outros fundos também, você consegue, entre aspas, fixar seu rendimento, que seu yield on cost vai ficar de 10%. E se o fundo subir pra caramba, seu yield on cost vai ficar mais alto. Mesmo que quem compre lá 180 tá ganhando 5, você vai ganhar 10, entende? Pelo preço que você pagou. Então, comprometido, eu fiz aqui uma planilha bem simples, que eu vou deixar disponível aí pra vocês sobre as relações de troca. Porque hoje você tem 3 opções para comprar HGLG. Quando você quer comprar HGLG, porque a gente viu que a HGLG tá bom ou tá descontado. Então, eu quero comprar HGLG, por exemplo. Eu tenho 3 opções. Eu posso comprar HGLG diretamente, comprando o próprio HGLG. Eu posso comprar HGLG de maneira indireta, comprando ou LVBI, que será incorporado, ou Pátria Logística, que será incorporado. Já foi aprovado. Só falta o CVM notificar lá. A gente viu dentro do próprio relatório da HGLG que tá tudo certo. Vai notificando através de fato relevante. Você vai até ativar as notificações lá da Word. Você vai conseguir ver tudo isso em tempo real. Lançou lá, quando o HG lança o fato relevante lá na B3, já vai chegar no seu WhatsApp. Então você vai saber em primeira mão. E aí a decisão é, qual que eu compro? Qual que vale mais a pena? HGLG, LVBI ou Pátria Logística? A gente tem que fazer a relação de troca. Então aqui eu deixei uma planilha feita pra você, tá? A única coisa que você tem que alterar é o que tá em verdinho. Lembra disso? Vai baixar aqui, quando você clicar no link aí na descrição, você vai entrar nessa planilha e você vai conseguir editar, porque a planilha é minha. Pra você editar, você tem que vir aqui em arquivo, e aí você faz uma cópia, clica fazer uma cópia, e aí você consegue fazer a cópia aqui, né? Eu não vou fazer cópia porque eu já tenho. Ou então você baixa em Excel, beleza? Tá aí tudo certo. Então aqui pra gente saber se vale a pena comprar LVBI ou HGLG, a gente tem que colocar aqui a relação de troca dos dois, tá? A relação de troca eu já deixei feita aqui, que é 0,72. Você pode dar uma olhada no patrimonial, se mudou o patrimonial dos fundos, porque teve alguma reavaliação e mudou. Recentemente teve uma reavaliação do HGLG. Então vamos ver se mudou o patrimonial do HGLG. Olha lá, 166,41. Mudou um pouquinho. Então quando a gente vai lá, vamos digitar lá, 166,41. Valorizou 2,41% no último fato relevante. Tá vendo que é importante você ler os fatos relevantes? R$166,41. E o LVBI, vamos ver se tá 120 mesmo? Porque 120 ele já tinha feito a reavaliação, se eu não me engano, eu já tinha atualizado. Então, LVBI 11, descendo aqui, a gente, ó, 120,34, que é o que tá aqui, né? Teve uma valorizaçãozinha de 6 centavos, coloca aqui. Faz sentido essas avaliações, mesmo que o imóvel não tenha sido avaliado, faz sentido o patrimônio subir? Sim, porque às vezes fez uma melhoria, incorporou uma melhoria no imóvel, então isso faz parte do patrimônio, enfim, né? Então, você atualiza aqui o patrimônio, e aí já tem a relação de troca, e aí você pega o preço do HGLG e o preço do LVBI e digita aqui. E aí você vai ver se você tem ganho esperado ou não. Então vamos pegar ali o LVBI, quanto que tá o LVBI? Consegue ver aqui, esse valor é atualizado em tempo real, tem um delay de 15 minutos, porque não dá para puxar, o único que puxa em tempo real é Home Broker, tá? Aqui tem um delay de 15 minutinhos, que é o mesmo delay do Google, que é o mesmo delay de todos os outros sites. 111,76, vamos colocar lá, ó, 111,76. Você viu aqui que eu não mudei o preço do HGLG, o ganho esperado era 2,27. Vamos mudar o preço do HGLG aqui. O HGLG tá 158,33, vamos colocar lá, ó, 158,33. Então aqui a gente vê o ganho esperado. Pô, se eu pagar 111 no LVBI, a que preço eu estaria comprando HGLG? 154. Se o HGLG tá 158, compensa eu comprar indiretamente então pelo LVBI. Concorda comigo? Eu vou ter um ganho esperado de 3,39%. O mensal esperado vai ser de mais ou menos 1,12% que eu vou ganhar comprando o LVBI mais o dividend yield do HGLG, que eu posso esperar do HGLG, né? Você pode fazer a conta com o LVBI ou do HGLG. Então eu vou ter aí de dividend yield nos próximos 3 meses 1,82, mais a valorização dos próximos 3 meses, que seria 1,12 por mês, vai dar 5,57. Então, ó, perceba como que é importante você ser inteligente, você ser esperto, na verdade, né? Porque isso aqui não sou gênio para fazer essa conta. Eu só li o relatório, me atualizei com os fatos relevantes e fiz meu cálculo. Não tem nada de difícil aí. Qualquer aluno do Método 21 consegue fazer isso aqui. Quero comprar HGLG para montar minha carteira de fundos de ancoragem. Faz todo sentido. HGLG é um fundão brabo. Só que eu quero comprar ele descontado. 0,95 de PVP do HGLG é descontado, Léo? É. Você vai ver daqui uns 3, 4 anos. Vai querer comprar HGLG a 0,95. Ah, nossa, não podia ter comprado mais HGLG a 0,95. E aí, pô, se a 158 tá bom, 154 é melhor, né não? Então, se eu quero comprar HGLG, eu já não vou mais para o HGLG, eu vou para o LVBI. Mas temos uma outra opção, que é o Pátria Logística. Vamos ver o Pátria Logística? O Pátria Logística é a mesma coisa.
coisa, o que muda aqui pro Pátria Logística? É porque o Pátria, ele vai ser liquidado, é diferente de ser incorporado. Quando eu sou incorporado, que é o caso do LVBI, eu não preciso fazer a liquidação, então eu não tenho venda propriamente dito. Eu me transformo num outro, né? É igual, por exemplo, a AESB se transformar em Aurim, quando fez aquela compra. Então não teve que pagar imposto sobre a incorporação. Agora, quando eu faço a liquidação, tem que pagar imposto. No caso do PATL, vai ser alienado, vendido. Então tem que pagar imposto, né? Então, para dificultar um pouquinho a nossa conta, tem um impostinho a ser cobrado. A mesma coisa, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o preço do HGLG aqui. Quando você insere aqui, ele já puxa para essa planilha. No caso, o HGLG pagou nas cotas do Pátria Logística o proporcional de 71 pela compra que ele fez. Se quiser entender a transação, tá o vídeo aí. A gente só coloca aqui a relação de troca, né? Já tá embutido, você só vai trocar o que tá verdinho. Vamos pegar o preço do Pátria Logística então. Então, PAT L11 tá aqui 66,90 centavos. 66,90 centavos. Então vamos colocar aqui. E a gente vê o quanto que a gente pode ganhar, tá? Quanto que a gente pode ganhar? Olha, o ganho esperado 5,29. O LVBI, o ganho esperado depois, né, de líquido do imposto, 3,54 vai dar 5,29. Só que esse 5,29, esse dinheiro que eu vou ganhar, vai ser diluído em 6 meses. Porque no caso do Pátria Logística, o tail vai ser de 6 meses. O LVBI, teoricamente, tende a ser mais rápido, né? Então, durante 6 meses, eu vou ganhar o mensal esperado do Pátria Logística, é um pouquinho mais alto, né? A gente vê aqui que o dividend yield dele é um pouquinho mais alto. Até pelo risco, só que agora não tem mais risco, porque já tá compro. E aí eu vou ter, então, o dividend yield do HGLG mais o mensal esperado aqui, que eu peguei esse 5,29 e dividi por 6 meses. O que daria aqui, então, em yield 4,27 durante 6 meses e o mensal esperado 5,29, o que totalizaria em 3 meses 4,78. Então aqui em 3 meses, você percebe que o LVBI é mais vantajoso em 3 meses, tá? Então 5,57 em 3 meses eu ganharia acima do que teoricamente eu ganharia só comprando o HGLG. E no caso do Pátria Logística seria 4,78. Léo, então quer dizer que é melhor eu comprar o LVBI? Aí a gente precisa agora ter uma conversa de gente grande. O que você prefere? O LVBI, por exemplo, vai pagar R$1 durante 3 meses. E o Pátria Logística vai pagar 90 centavos durante os próximos 3 meses. Só que depois dos 3 meses, o LVBI vai virar HGLG e vai pagar 70 centavos. Então ele vai cair de R$1 para 70 centavos. E o Pátria Logística vai pagar 90 centavos durante todos os 6 meses. Então você percebe que se a gente está olhando para um horizonte de 3 meses, o LVBI faz mais sentido. Se a gente está olhando para um horizonte de 6 meses, o Pátria Logística faz mais sentido. Então você tem que olhar para esse horizonte. O que faz mais sentido? Sentido faz você comprar HGLG através de Pátria Logística ou LVBI. Isso a gente acordou. Agora, você tem que olhar para ver qual que você quer. Você quer 6 meses de rendimento maior? É como se fosse, por exemplo, na renda fixa, 3 meses de CDI a 120 ou 6 meses de CDI a 110. O 110 é menos que 120, mas vai passar mais tempo pagando, entende? Então, no final de 6 meses, você teria um rendimento aí de 9,79. Enquanto no caso do LVBI, cairia ali para 0,7 mensal do HGLG, que daria ali mais 2,11, ia totalizar aqui uns 8%. Você vê que o Pátria Logística ganha nos 6 meses, assim, de quase 2%. Então, faz a sua escolha aí, né? Quando eu estiver aportando meu dinheirinho, neste mês vou aportar um pouquinho mais em fundo imobiliário. E eu tenho aqui 750 mil investidos em fundo imobiliário, já estou com 1 milhão e 200 em ações. Um pouco pela parte da valorização das ações, mas eu aportei realmente muito mais em ações. Eu tenho que rebalancear aqui minha carteira aportando um pouco mais em fundo imobiliário. Nesse rumo ao 100K, provavelmente vou comprar fundo imobiliário. E aí você vai ver se eu vou comprar HGLG, Pátria Logística ou LVBI. Lembrando que a planilha vai ficar disponível para você, porque pode ser que você está assistindo o vídeo hoje, que eu soltei aqui, tá mais ou menos esses preços. Pode ser que você está assistindo esse vídeo daqui uma semana e o preço tá totalmente diferente. Então você tem que trocar o preço aqui para ver o que compensa. Mas tá fácil demais você ver o que compensa aqui, né? Pelo amor de Deus, não vai errar nisso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, a única coisa que eu te peço é que você se inscreva no canal. Se inscreve, dá o like aí. Isso reconhece o meu trabalho, faz o YouTube falar assim, pô, esse vídeo aí, esse carinha aí sabe o que tá falando, a galera tá gostando e tal. Vamos mostrar esse vídeo para mais gente. E aí mostra para mais gente é libertada do INSS. O canal cresce mais, eu fico mais feliz, gravo mais vídeo para você com a qualidade cada vez maior, sem precisar ficar tentando economizar tempo, tentando gravar o videozinho rápido para postar rápido, só para poder falar que eu gravei de 10 minutos. Não, aqui vai ser aula mesmo. E é isso, né? Fica com Deus. Um abraço. É nóis. Se quiser conhecer a Word, o QR Code tá aí, o Método 2 em 1 também tá aí. Tamo junto. Falou!